Amém. Esse daí foi o Vitor Ferreira, ele é da IASD Jardim Paulista de Barueri, São Paulo, tá? Então a gente já viu pessoas aqui de Minas, de São Paulo, Mato Grosso, Pará, Estados Unidos e agora vamos para Portugal, tá vendo? A internet é incrível. E nós estamos aqui com o Rubem Fernandes, tá? Ele é idealizador do canal Fé e Evidências, tem um projeto maravilhoso novo aí, né? Ele pode até dar uma pincelada no final sobre o livro O Grande Conflito, né, que ele está em parceria aí com o nosso amigo também. Então, Rubens, seja muito bem-vindo. Você pode fazer a oração inicial e os 50 próximos minutos são seus. Deus o abençoe. Olá, Roberto. Olá a todos que estão aí em casa. É para mim um privilégio aqui de Portugal, do outro lado do Atlântico, estar com vocês. E de facto, estas novas tecnologias permitem isto mesmo. Perdoem a minha voz, estou um pouco rouco. Tive um pouco adoentado estes últimos dias. E de facto, como dizia o Roberto, estava antes de vir para aqui. Com o Jefferson Araújo, estávamos os dois a rever os guiões, porque já amanhã vamos viajar para a Alemanha, onde vamos iniciar a gravação do segundo e até o oitavo episódio de uma série que estamos a fazer sobre o grande conflito. Vamos colocar o grande conflito em modo de documentário, cada capítulo do livro vai ser um episódio, e isto é uma colaboração com a Novo Tempo Portugal, que será um novo programa que iremos emitir no próximo ano, e pela graça do Senhor, desejamos que isto seja um material de evangelismo para realmente podermos levar ao mundo esta mensagem tão importante do grande conflito. Mas hoje estamos aqui por um outro motivo, estamos aqui para falar do Espírito Santo e o remanescente fiel. Antes de iniciarmos, convidava a todos que estão a assistir, pudéssemos realmente pedir ao Senhor a sua presença aqui nesta mensagem. Vamos orar. Ó querido Pai que estás nos céus, ó Senhor, nós queremos apenas ser instrumentos nas tuas mãos, bom Pai. Te peço que possas ungir-me com o teu Santo Espírito, que as palavras que saiam da minha boca possam ser palavras que venham diretas do teu trono da graça, e possas abrir o coração a cada um dos ouvintes para que tu possas falar diretamente aos seus corações. Bom Pai, também te peço que possas ajudar algumas dificuldades de compreensão devido ao meu sotaque ser diferente, que tu possas corrigir essas diferenças e que esta mensagem possa ser clara para todos os ouvintes. É isto que eu te peço, bom Pai, confiante nos méritos de Jesus Cristo e em seu nome. Amém. Pois bem, então, eu vou partilhar então aqui a minha tela com vocês para que possam acompanhar aqui o PowerPoint comigo, e possamos juntos estudar este tema, que é um tema realmente que eu considero importante. O papel do Espírito Santo no remanescente fiel. De facto, esta pessoa do Espírito Santo é alguém de muito importante. Aliás, recentemente eu tenho sido convidado por várias igrejas para ir pregar sobre eventos finais, para pregar também um outro seminário que tenho sobre a justiça de Cristo, ou sobre a igreja emergente, mas o meu primeiro seminário, já lá em 2013, era exatamente sobre a Trindade e especialmente sobre o papel do Espírito Santo. E eu queria vos dizer que o Espírito Santo tem um papel fundamental na vida de um cristão. Aliás, o Espírito Santo é alguém que quer ter uma parceria com o ser humano. Mas se nós formos analisar na Bíblia tudo o que o Espírito Santo faz, nós vamos ver algo interessante. É que existe uma promessa especial do Espírito Santo para o remanescente fiel. E é sobre um pouco isso que nós nos vamos debruçar hoje. Mas antes de chegarmos lá, eu queria vos dizer algo, que é: o Espírito Santo e a sua influência está disponível para todo o mundo. Para cada pessoa que existe na face desta terra, existe obra do Espírito Santo.
Por exemplo, nós se olharmos para Isaías, no capítulo 30, versículo 21, diz-nos: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Este texto está-nos a fazer uma referência muito interessante, que é, na vida de cada ser humano, cada homem, cada mulher, cada jovem, na nossa própria mente, como se fosse uma voz atrás de nós, nós temos a ação do Espírito Santo a nos dizer, este é o caminho, anda neste caminho. Ou então a dizer, Ruben, não faças isso, sabes que isso não está correto. O apóstolo dizia no Novo Testamento que até os gentios têm a lei de Deus escrita no seu coração. E por que é que ele diz isso? Porque é de facto algo que filosoficamente ainda hoje as pessoas entendem que nós temos moralidade intrínseca em nós próprios. Temos princípios morais absolutos. Ou seja, existe uma ação direta de Deus na nossa vida pelo Espírito Santo. E isto é o cumprimento da primeira profecia da Bíblia, lá em Gênesis 3,15. Já aí Deus estava a dizer à serpente que seria intrometer entre o seu domínio em relação ao ser humano. E essa intromissão é, de facto, a ação do Espírito Santo. Aliás, nós não podemos fugir da ação do Espírito Santo. Para onde me iria do teu Espírito? Diz Salmos 139. Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Seul a minha cama, eis que tu ali estás também. É verdade. O Espírito Santo não só está em todo ser humano, mas está presente onde quer que o ser humano esteja. Aliás, Ellen White diz claramente, falando desta ação do Espírito Santo na nossa vida, diz a voz do dever, ou noutras passagens ela diz a voz da consciência. Esta voz que todos nós, sendo cristãos ou não, ouvimos dentro da nossa mente, é a voz de Deus. É um guia interior enviado do céu e não devemos brincar com o Senhor sobre este assunto. Numa outra citação de Ellen White, ela refere claramente que esta voz é o Espírito Santo e que o Espírito Santo contende com todo o homem, não só com o crente. O Espírito Santo contende com todo o homem. É a voz de Deus falando ao seu coração. Todos nós já experimentamos, já ouvimos a voz de Deus. Sejam coisas simples, Ruben, não te esqueças de fazer a cama antes de sair de casa. Ou até em assuntos mais complexos e complicados, dizendo, Ruben, não deves fazer isto porque não está correto. Mas sendo indicando o caminho, seja dizendo o que está mal, o Espírito Santo na nossa mente está constantemente a trabalhar. No entanto, a decisão é sempre nossa. Ainda numa outra citação de Ellen White, para concluirmos esta parte, diz que quando alguém se recusa a dar ouvidos aos convites, esta voz na nossa consciência faz-nos convites, faz-nos também reprovações, faz-nos também advertências. É o próprio Deus que está a fazer isso na nossa mente. Advertências do Espírito de Deus. Sua consciência se torna cauterizada. E da próxima vez, quando for aconselhado, será muito mais difícil atender do que antes. E assim sucessivamente, a cada repetição, a consciência é a voz de Deus. Ouvida em meio ao conflito das paixões humanas, quando resistida, o Espírito de Deus é entristecido. Ou seja, irmãos, todo ser humano tem acesso à voz de Deus. Através da nossa consciência, Deus tenta comunicar ao homem e à mulher, a cada ser humano, o que ele deve ou não deve fazer. Nos princípios morais mais gerais da nossa vida. No entanto, ele não quer parar por aí. O Espírito Santo tem mais funções disponíveis para o ser humano. Aliás, no seminário sobre a Trindade, há uma parte que eu dedico só ao Espírito Santo, e em que estudamos juntos
o que é que o Espírito Santo faz? E reparem, isto é só um resumo. Por exemplo, os textos estão do lado direito, mas eu vou dizer então, ele guia, ele ama, ele clama, é certo? O Espírito Santo também toma decisões, ele também administra. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, ele fica triste, tem emoções, tem sentimentos. Ele também implora, intercede, ele ensina, ele fala, ele pode ser resistido, ele proíbe, põe obstáculos, ele ordena, dirige e dá testemunho. Ele designa, comissiona e ele é mencionado entre outras pessoas. Então nós vemos realmente aqui que o Espírito Santo tem muitas funções diferentes. Aliás, não só o Espírito Santo trabalha na consciência de qualquer pessoa, também ele nas pessoas que vivem no mundo, ele tenta trabalhar no seu coração para eles se entregarem a Cristo. Quando alguém de facto discerne Cristo na sua vida e quer seguir uma vida com Cristo, é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, é o Espírito Santo que convence do juízo, é o Espírito Santo que converte as pessoas a Cristo. É também o Espírito Santo que nos ensina a verdade quando nós estamos a estudar a palavra de Deus. Quando alguém decide se batizar e iniciar esta caminhada com Cristo, é o Espírito Santo que faz a obra da reforma na vida de cada um. É Ele que nos quer transformar de dentro para fora. Então, em cada fase da vida, da nossa vida espiritual, o Espírito Santo tem uma função. E ele não só tem uma função, como ele quer trabalhar em cada um de nós, em cada uma das nossas fases da nossa vida espiritual. No entanto, eu queria vos dizer que existe algo mais. Mesmo em relação a isto que estamos a falar, ainda existe algo mais que ele quer fazer a cada um de nós. E ele quer, de facto, que nós tenhamos uma experiência diferente. Existe um plano de Deus para a nossa vida que envolve o Espírito Santo de uma forma ainda mais profunda. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Reparem bem. Em Apocalipse capítulo 3, falando sobre as igrejas do Apocalipse, falando sobre a última igreja, a igreja da Laodiceia, a mensagem é muito clara. Deus olha para nós e nós que nos achamos ricos, enriquecidos e que não temos falta de nada, mas que na realidade nós somos coitados, somos miseráveis, pobres, cegos e nus. É desta maneira como nós somos apresentados como igreja de Laodiceia. E esta condição, logo a seguir, tem alguns conselhos para a igreja, mas logo no versículo 20 tem algo que eu queria chamar a vossa atenção. É um dos textos mais magníficos do livro de Apocalipse, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ora, nós temos de ter a noção do que é que Deus nos está a querer transmitir com esta mensagem à igreja de Laodiceia. Sim, porque a igreja de Laodiceia somos nós, hoje. E agora reparem, irmãos, se Cristo está a bater à porta, isto significa que ele está do lado de dentro ou está do lado de fora? Isto significa que hoje, na igreja de Laodiceia, nós, que somos espiritualmente ricos, pelo menos assim nos vemos, porque temos tanto conhecimento da verdade, temos um acumular de conhecimento do Velho Testamento, do Novo Testamento, temos o Espírito de profecia, temos uma herança cristã e uma herança protestante de revelamento após revelamento das verdades bíblicas. Somos extremamente ricos no nosso conhecimento intelectual e no nosso conhecimento espiritual. No entanto, a mensagem de Deus para nós hoje é verdade. Tudo isso é verdade, mas eu continuo do lado de fora. Eu estou batendo à porta.
querendo abrir, querendo habitar em ti, mas a nossa insistência é deixar Cristo do lado de fora. E isto é o segredo. Isto é a diferença que faz. Nós estamos prontos e sermos o remanescente fiel ou não. Mas vamos ver mais profundamente o que é que isto quer dizer. Vamos acelerar um bocadinho e diz-nos então, falando sobre isso, Paulo diz-nos em Romanos 7, desculpem, o primeiro passo é exatamente este. É nós reconhecermos que, em vez de sermos ricos, temos muitas vantagens, temos muito conhecimento, nós reconhecemos exatamente o que Paulo diz aqui. Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E isto é uma realidade, porque se Cristo não habita em nós, não existe bem algum em nós. Porque a nossa natureza não é uma natureza boa, é uma natureza má. Sermos bons ou praticarmos o bem é algo de sobrenatural ao ser humano, porque a natureza do ser humano é exatamente contrária a tudo isso. Então, quando Cristo está a bater à porta do nosso coração, nós temos de ter a noção que em nós não habita bem algum. Com efeito que o bem que está em mim, mas o efetual não está. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o que não, já o que não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, durante muito tempo, Deus, e ao longo de toda a Bíblia, Deus está a tentar ensinar algo extraordinário ao ser humano. É que nós, sozinhos, não chegamos lá. Nós estamos perdidos enquanto estamos sozinhos. Nós precisamos desesperadamente que Cristo habite em nós. Aliás, o apóstolo Paulo em Efésios, falando disso, chama-se o mistério do Evangelho. Reparem bem, ele diz que existe um mistério no Evangelho, algo que Deus está a tentar ensinar ao homem há séculos e que a maioria do ser humano não consegue entender. Qual é esse mistério? Em Colossenses ele explica o mistério que esteve ao culto dos séculos e das gerações, mas foi agora manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória deste ministério entre os gentios. Qual é esse ministério? Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo está-nos aqui a dizer claramente que o grande mistério do Evangelho, aquilo que faz toda a diferença, é se de facto Cristo habita em nós ou não. Esta é a mensagem para a igreja de Laodiceia. É Cristo a bater à porta do nosso coração porque Ele quer habitar em nós. E o que é que acontece se Cristo habitar em nós? Vamos ver, por exemplo, em Gálatas 2 diz, e agora reparem da diferença de Paulo de um lado para o outro. Não está a falar do ser humano quando está só. Agora ele está a falar do ser humano quando ele está em Cristo. E diz, estou crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo, mas não eu, e sim Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Esta é a grande diferença do mistério do Evangelho. Esta é a grande diferença e Paulo nota bem a diferença. Em mim nenhum bem habita, mas se Cristo habitar em mim, então Cristo, que é o bem, está presente na minha vida. Irmãos, o que é que isto tem a ver com o Espírito Santo e o remanescente fiel? Já lá vamos. Tentem entender qual é a mensagem que Deus nos está a tentar trazer aqui. É que existe um cristão que vive com Cristo no seu coração, um cristão em que habita Cristo nele, e existe o cristão em que Cristo bate à porta, mas não consegue entrar. Mas se realmente nós abrimos a porta do nosso coração a Jesus, Ele pode fazer uma obra extraordinária na nossa vida. Diz também Paulo em Colossenses capítulo 1, o qual nós anunciamos, admoestando a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que nos apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esta perfeição bíblica não é a perfeição do ser humano, é a perfeição de Cristo no ser humano, que são coisas totalmente diferentes.
Para isso também trabalho lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Ou seja, se Cristo habitar em nós, é Ele que vai operar em nós. É Ele que vai fazer as obras em nós. E é isso que faz toda a diferença na vida do cristão. Em Isaías dizia: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levanta contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos de Deus. Deus tem uma herança para dar de nós. O que é? A sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Deus quer nos dar a Cristo. Deus quer nos dar a sua justiça. Porque isso for uma realidade, então reparem o que diz em Isaías 26. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Deus tem este plano para nós. É eu aceitar a presença de Cristo na minha vida ao ponto de que Ele é que faz as obras na minha vida. Por isso é que Paulo em Filipenses diz: de sorte que, meus amados, de modo como obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Porquê? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém. Se Cristo habitar no nosso coração, é o próprio Deus que faz em nós o quê? O querer e o efetuar. É o próprio Deus que em nós vai modificar os nossos desejos. E é Ele que vai agir na nossa vida. Este é o exemplo supremo de como Cristo veio a este mundo. Isto que nós estamos aqui a falar é, basicamente, nós temos a noção de que Cristo quer habitar em nós para ser Ele a dirigir a nossa vida, para ser Ele a dirigir os nossos desejos e o efetuar dos mesmos. E muitas vezes nós ouvimos falar que Cristo é o nosso maior exemplo. E eu costumo perguntar às pessoas, muitas vezes, por onde eu vou às várias igrejas pregar, eu costumo perguntar: em que é que Cristo é o nosso exemplo? Em que é que Cristo é o nosso exemplo? Será que eu tenho que fazer como Cristo e ir lá para a Judeia, ir lá para a Samaria, fazer as mesmas obras que Cristo fez? É isso? Será que eu tenho que vestir-me como Jesus vestia ou comer como Jesus comia? É esse que é o exemplo de Cristo para nós? Será que eu tenho que pregar os mesmos sermões que Jesus pregava ou fazer os mesmos milagres que Jesus fazia? É isso? Seguir o exemplo de Jesus? Será que eu tenho que confrontar os líderes religiosos judaicos e arriscar ser condenado à morte como Cristo foi? É isto que é seguir o exemplo de Cristo? Não. Nada disto é seguir o exemplo de Cristo. Seguir verdadeiramente o exemplo de Cristo é ter a mesma entrega ao Pai que Cristo tinha. Isso é que é seguir o exemplo de Cristo. Porque se nós assim o fizermos, as obras de Deus podem ser uma realidade na nossa vida. Cristo, quando veio a este mundo, ele era um ser humano como cada um de nós. Reparem bem no que ele diz. Eu como ser humano, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Cristo tinha a noção de que na sua humanidade ele não podia agir todas as obras que ele fazia. E ele dizia claramente: eu de mim próprio eu não consigo fazer nada. Aliás, ele continua em João 8 e diz: quando estiveres levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo. Cristo tinha esta noção como ser humano, que ele estava totalmente dependente do Pai. Nada de mim mesmo eu posso fazer. Reparem, mas como o Pai me ensinou, assim falo. E aquele que me enviou está aqui, está comigo. Não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Cristo está a dizer: estas obras que vocês viram-me a fazer,
Não fui eu que as fiz. Foi o Pai que as fez em mim, porque Ele está comigo. Em João 14, mais uma vez, ele diz o mesmo. Há tanto tempo estou convosco e não conheceste, Filipe? Quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Não queres que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Cristo está a dizer a Filipe, está a dizer a cada um de nós, eu, Jesus Cristo, homem, nada posso fazer em mim mesmo. As palavras que eu profiro, as obras que eu faço, na realidade é o Pai que as faz em mim. Ele é que faz estas obras. A minha função aqui é eu me disponibilizar à ação do Pai. É eu permitir que o Pai haja na minha vida. E assim como Cristo abriu a porta à influência do Pai na sua vida, e Ele quer que nós façamos o mesmo. Ele quer fazer obras sobrenaturais na nossa vida. Ele quer dirigir o nosso ser. E Ele quer que nós abramos a porta do nosso coração à sua influência, não a uma influência exterior. Porque a influência do Espírito Santo, como nós vimos, está disponível para todo mundo. Para o crente e para o não crente. E Ele tem uma obra a fazer em cada fase da nossa vida espiritual. Mas o objetivo final do Espírito Santo, o objetivo final de Deus, é Deus dirigir completamente a nossa vida, como dirigiu a vida de Cristo. Como dirigiu a vida dos apóstolos após o Pentecostes. Como dirigiu a vida de muitos homens e mulheres no passado. Deus quer fazer o mesmo com cada um de nós. Muitas vezes nós falamos em obediência e muitas vezes achamos que devemos evoluir espiritualmente para conseguirmos obedecer. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. E de facto, aquele que não obedece é uma prova de que Cristo não habita no seu coração. Porquê? Porque o texto não termina aqui. O texto continua. Entretanto, qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. A obediência, a transformação de caráter, é uma prova que Cristo está a trabalhar no nosso coração. Porque isso é algo que nós não podemos fazer. Nós não temos a capacidade de obedecer. Nós não temos a capacidade de mudar o nosso coração. Só Deus tem. E por isso a obediência não é aquilo que nós temos que lutar para alcançar. A obediência é aquilo que Deus quer se manifestar em nós. Deus quer que os mandamentos sejam umas promessas na nossa vida. E é isso que Ellen White nos quer dizer quando ela diz que os 10 mandamentos são 10 promessas. Porque é Deus que quer que elas sejam realmente efetivadas por Ele em nós. Por isso é que João diz que quem guarda os mandamentos dele permanece em Deus e Deus nele. E neste conhecimento que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos tem dado. E agora vamos juntar isto tudo que acabamos de ler. Assim como na vida de Cristo, era o Pai que fazia as obras. Assim como na nossa vida, o nosso objetivo é termos Cristo a habitar em nós e Cristo fazer as obras em nós. Tudo isto é um símbolo para a ação do Espírito Santo. O próprio Cristo disse, logo a seguir ao seu batismo, que ele foi ungido para evangelizar. Ou seja, ele recebeu este dom especial do Espírito Santo, que fazia as obras nele. E é assim que Deus pode habitar em cada um de nós. Deus pode habitar em cada um de nós pela ação do Espírito Santo. A Bíblia tem muitos nomes para isto. A Bíblia fala no nascer de novo. A Bíblia fala no batismo pelo Espírito. A Bíblia fala em sermos o templo do Espírito Santo.
É este milagre que Deus quer fazer em cada um de nós. Deus quer colocar em nós, no nosso interior, no nosso coração, a presença literal do Espírito Santo. Por forma a que Ele dirija a nossa vida, que Ele conduza as nossas palavras, os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas ações. E quando nós vimos isto acontecer na vida de Cristo, quando nós vimos isto nos Evangelhos acontecer na vida dos apóstolos após o Pentecostes, quando nós vimos já no Velho Testamento homens e mulheres que foram dirigidos pelo Espírito Santo, Deus tem um plano para o remanescente fiel. Quando a Bíblia nos mostra que os tais 144 mil, aqueles que vão estar em pé e atravessar a época deste mundo mais terrível que vai haver na sua história, e vão permanecer fiéis ao Senhor mesmo em meio da tempestade, mesmo em meio da amargura, mesmo em meio de a sua vida ser posta em causa. A Bíblia diz que eles estão vestidos com vestes brancas. Estas vestes brancas são a justiça de Cristo. E a justiça de Cristo é o quê? É a presença do Espírito Santo na vida do crente. Porque onde está o Espírito Santo, está de facto a ação de Deus na vida do crente. Mas vamos avançar para conseguirmos perceber melhor o que é que isto quer dizer. Em João 8 diz assim: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará de quê? Seremos libertados de quê? Do pecado. Como é que seremos libertados do pecado? Onde está o Espírito Santo, aí há liberdade. Mais uma vez temos exatamente o mesmo conceito. Dizia o texto ao pecado que a obediência ao mandamento de Deus só é possível se o Espírito Santo habitar em nós. Temos aqui a mesma ideia em outros textos a dizer que Deus quer nos libertar do pecado como? Onde está o Espírito Santo, está a liberdade. Nós só teremos liberdade absoluta se o Espírito Santo habitar em nós. O Espírito Santo quer fazer uma obra extraordinária na nossa vida. Ele não quer apenas nos trazer do mundo para a igreja, Ele não quer apenas que nós aceitemos Cristo como nosso Salvador. Ele não quer apenas nos ensinar as verdades bíblicas, não quer apenas nos convencer do pecado. Ele não quer apenas nos levar ao estudo aprofundado da sua palavra. Ele não quer apenas nos transformar, nos reformar, nos mudar. E Ele quer ser o soberano da nossa vida. E Ele quer habitar em nós, neste templo que Ele quer purificar. Ele quer purificar para poder habitar. E onde habita o Espírito Santo, aí há liberdade. Aí há obras que são aceitas por Deus, porque não são as obras do homem, são as obras do Espírito do Senhor na nossa vida. Já agora, irmãos, se tiverem uma Bíblia, e para percebermos bem este conceito, que é um conceito muito importante, eu convidava os irmãos a abrir a Bíblia em Marcos, no capítulo 5. Porque muitas vezes nós temos que ver, para percebermos bem, às vezes para distinguirmos o original, temos que ver a contrafação. Para o habitar do Espírito Santo em nós e para ele fazer as obras em nós, Satanás criou uma contrafação que era muito popular nestes dias de Cristo. E em Marcos capítulo 5 temos uma descrição de alguém que também tinha obras sobrenaturais. E esta é a contrafação de Satanás. E para nós vermos literalmente o que é que Deus quer fazer connosco, é algo equivalente àquilo que Satanás tentava fazer com este homem. É a equivalência, é o contrário. Diz-nos então, Marcos capítulo 5. Fala que foram de barco para a província dos Gadarenos. Chegaram lá e, por exemplo, no versículo, desculpem não estar a apontar, mas se tiverem Bíblia podem acompanhar, porque não vamos ler tudo, vamos só ver alguns pormenores, penso que a maioria conhece esta história. Saiu-lhes ao encontro, mas eles saíram no barco um homem com um espírito imundo.
E vemos que esse homem era um homem que habitava nos cemitérios, era um homem que causava muito pânico e muita destruição, ao ponto das pessoas o tentarem prender com candeias lá no cemitério, mas ele desfazia as candeias, ele arrebentava os grilhões e as cadeias e as fazia em pedaços. Isto no versículo 4. Versículo 5 dizia que ele andava sempre dia e noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se a si próprio com pedras. As pessoas tinham medo daquele homem porque ele tinha uma força sobrenatural, ele despedaçava tudo. No versículo 6 diz que ele viu a Jesus de longe, correu e o adorou. Nós vimos logo no discurso a seguir que Cristo vai libertar aquele homem do espírito imundo. E logo a seguir, nós vemos que aquele homem estava calmo. Simplesmente a ouvir Cristo a pregar. Reparem bem nisto. Este homem estava possuído de um espírito imundo. E ao ser possuído de um espírito imundo, ele não fazia a sua própria vontade, mas fazia a vontade desse espírito. Ele habitava nos cemitérios, e ele tinha força sobrenatural, e ele rebentava com as prisões, e ele fazia coisas que levavam o medo àquela população. De facto, aquele homem não só tinha força sobrenatural, como ele fazia obras que não são naturais ao ser humano. Porquê? Porque ele estava a ser dirigido por um espírito imundo. Isto é a contrafação de Satanás. Aquilo que Deus quer fazer a cada um de nós. Porque Deus quer que nós sejamos possuídos pelo Espírito Santo de Deus. E se nós formos possuídos pelo Espírito Santo de Deus, então o Espírito Santo pode fazer as suas obras em nós. E o ser humano imbuído do Espírito Santo pode então fazer as obras sobrenaturais da obediência. As obras sobrenaturais do Espírito Santo a agir na sua vida. É este o grande mistério do Evangelho. É isto que a Bíblia, é isto que Deus está a tentar ensinar ao homem há tantos séculos. A verdade, reparem bem, a verdade deve estar plantada no coração. Deve dirigir o espírito e regular as afeições. Todo o caráter deve ser estampado com expressão divina. Cada jota e tilde da palavra de Deus deve ser introduzido na vida diária. Aquele que se torna participante da natureza divina. Quem é que se torna participante da natureza divina? Temos que pensar o que é que isto quer dizer. É aquele que é a habitação do Espírito Santo. Só esses. Só aqueles que são o templo do Espírito Santo estarão em harmonia com o grande padrão de justiça de Deus. A sua santa lei. Esta é a norma pela qual Deus mede a ação dos homens. Esta será também a pedra de toque do caráter no juízo. Era exatamente disto que o apóstolo Pedro falava quando ele diz no poder, no divino poder, em sermos participantes da natureza divina. É sermos realmente o receptáculo, sermos a casa onde o Espírito Santo habita. Foi uma solene realidade que Cristo veio para lutar a batalha como homem, em favor do homem. Sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade precisa copiar o padrão. É nisto que temos que copiar Cristo. É sermos participantes da natureza divina como Cristo foi. É permitirmos que Deus haja em nós. É termos esta noção e as palavras de que estas obras que eu faço, não sou eu que as faço, é Cristo que faz em mim. É este o plano que Deus tem para a nossa vida. É este o plano que Deus tem para o remanescente fiel. E a promessa é que o povo de Deus no tempo do fim, cada um deles, vai ser um templo do Espírito Santo. Porque a justiça de Cristo é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Rapidamente, e para terminarmos, penso que me falta poucos minutos,
Vamos só aqui ver alguns textos que nos associam a justiça de Cristo com o Espírito Santo. Diz assim, falando sobre justiça, bem-aventurados que guardam o direito e praticam a justiça em todos os tempos. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quando nós falamos da justiça de Cristo, justiça é algo que se pratica, algo que se faz. Aliás, a Bíblia nos diz o contrário da justiça. Diz que quando disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, na nossa própria justiça, praticar a iniquidade, nenhuma das suas obras de justiça será lembrada. Mas a sua iniquidade praticou, nessa morrerá. Quando o justo se apartar da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela. Então, afastar-nos da justiça de Cristo é praticar a iniquidade, ou seja, é desobedecer. Então, se o contrário da justiça é a desobediência, o que é justiça? Contudo dizeis, porque não levará o filho a iniquidade do pai? Olha, se o filho proceder com justiça e retidão, guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Não morrerá. Então, o que é justiça no contexto da justiça de Cristo? Justiça é a obediência. Ou seja, quando nós falarmos que os 144 mil estão revestidos com a justiça de Cristo, nós estamos a dizer que eles estão revestidos com o quê? Com a obediência de Cristo. É Cristo que faz as obras neles, pela presença do Espírito Santo na vida deles. Esta é a mensagem do terceiro anjo. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar a ricos dons aos homens, transmitir o inestimável dom de sua justiça, ou seja, da sua obediência ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus nos manda proclamar ao mundo. Esta é a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. A mensagem da justiça de Cristo é isto que nós falamos hoje. É nós permitimos que Cristo habite em nós pela ação do Espírito Santo. E seja Ele a fazer as obras em nós. A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus que está encerrada na mensagem do terceiro anjo. E quando o Apocalipse 18:1 diz que toda a terra se encherá da sua glória, isto é uma manifestação de que o seu povo está a obedecer ao Senhor. Não pela sua própria obediência, mas pela obediência de Cristo neles. Na primeira mensagem angélica diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Temer a Deus é aceitar Cristo como sendo o nosso soberano. É termos a noção que Ele é o nosso Rei, deve dirigir a nossa vida. E depois diz que devemos dar-lhe glória. O que é dar glória? É obedecer ao Senhor, fazer a sua vontade. E isso só é possível se nós formos, de facto, o templo do Espírito Santo. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória. São os filhos de Deus, o remanescente fiel, que vai manifestar a glória de Deus, ou seja, a obediência vai ser uma característica deste remanescente fiel. Não pelos méritos de cada um, porque em nós nenhum bem habita, mas porque o Espírito do Senhor habita, e é Ele que faz as obras. Revelarão em sua vida e caráter que a graça de Deus por eles tem feito. E é por isso que quando em Apocalipse 3:20 Cristo bate à porta do nosso coração, Ele está literalmente a dizer: Ruben, tu conheces a verdade, tu sabes perfeitamente as doutrinas da Bíblia, tu conheces as profecias da Bíblia, tu sabes o que é que vai acontecer, mas eu continuo do lado de fora. Tu tens que abrir a porta do teu coração à minha presença, porque é a minha presença, através do Santo Espírito, que eu posso fazer obras maravilhosas dentro de ti. E a manifestação externa de que eu habito em ti
é que vais fazer as obras de Deus e não as obras dos homens. E isto é o cumprimento da grande profecia de Isaías 36. E tendo em mente tudo aquilo que nós aprendemos até aqui, da presença literal do Espírito Santo em nós, que a obediência é um fruto dele habitar em nós e ele fazer essas obras. E que isso é a justiça de Cristo. Nós vamos ler Apocalipse 36, versículos 26 e 27. E perceber que sempre foi isso que Deus tentou ensinar ao homem. Diz o seguinte: também vos darei um coração novo. É isto que Deus quer fazer connosco. Dar-nos um novo coração. E se Ele nos der um novo coração, reparem o que é que Ele a seguir faz. Porém, dentro de vós, um espírito novo. Que espírito é esse? Já vamos ver. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Esta é a obra maravilhosa que Ele quer fazer na nossa vida. E o que é que representa este espírito novo? Porém dentro de vós o quê? O meu espírito. Ou seja, quando nós temos esta obra de transformação, estamos prontos para receber o Espírito de Deus. E então, com o Espírito Santo em nós, reparem o que é que acontece, o que é que Deus diz. E farei, é Ele que faz isto, farei com que andeis os meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observareis. Que promessa maravilhosa. Deus pede-nos obediência, mas Ele dá-nos um meio para isso. E o meio é exatamente termos um novo coração para permitir que habite em nós o Espírito do Senhor. E esse Espírito do Senhor é que vai fazer as obras em nós. Deus diz: eu farei com que andes nos meus estatutos. Último texto de hoje. Deem a Deus a mais preciosa oferta que lhes é possível oferecer. Nós normalmente olhamos para Deus e achamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso e é o Deus que tem tudo. Mas Deus não tem tudo. Deus não é o proprietário do meu coração. Sou eu que tenho de dar o meu coração a Cristo. Deem a Deus a mais preciosa oferta que lhes é possível oferecer. Deem o vosso coração, porque se nós demos o nosso coração, a sua glória se pode manifestar em nós. E ele lhes fala dizendo versículos aí com a minha justiça, ou seja, colocarei em vós o meu Espírito Santo. E lhes prepararei para as bodas do Cordeiro, quando revestidos pela minha justiça, pela oração, pela vigilância e pelo estudo diligente da palavra, estarão aptos para atingir a norma mais elevada. Irmãos, isto é uma mensagem muito solene da parte do Senhor. O papel do Espírito Santo no remanescente fiel é um papel fundamental. Porque é pelo Espírito Santo que cada ser humano está apto, não só para fazer a vontade de Deus, mas para manifestar em todas as suas obras a presença de Deus na sua vida. Por muito que eu me esforço, por muito como lute, como fez o apóstolo Paulo antes de conhecer verdadeiramente o Evangelho, como fez Martinho Lutero, em que ele fazia de tudo. Martinho Lutero ia se flagelar até à morte se ele não entendesse a justiça de Cristo. Nós temos que entender que seguir o exemplo de Cristo é seguir uma vida de dependência do Pai. É seguir uma vida em que a presença do Espírito do Senhor em nós se manifesta nas nossas obras. É isto que nós temos que fazer, irmãos, se queremos estar prontos para sermos o remanescente fiel. O papel do Espírito Santo é fundamental em cada etapa na nossa vida espiritual, mas sem a presença literal do Espírito Santo na vida do cristão, nada daquilo que se aproxima a este mundo vai ser possível a um cristão sobreviver sem a presença literal da justiça de Cristo, ou seja, do Espírito Santo no nosso coração.
E por isso este é o nosso desafio. Hoje. Nosso desafio hoje é entregar o nosso coração nas mãos do nosso Salvador. O desafio hoje é ouvir Cristo a bater à porta do nosso coração. É abrir, deixar Ele entrar e fazer esta obra maravilhosa de transformação, para que Ele possa fazer habitação em nós. Porque se Ele o fizer, estas promessas que acabamos de ler vão ser uma realidade na nossa vida. E nós iremos fazer parte do remanescente fiel. Que Deus nos abençoe. E que realmente isto possa ser uma realidade na nossa vida. Amém.